Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, estamos aí na solenidade de Pentecostes e este é o nosso quadro, Liturgia da Palavra Dominical. Eu gostaria de fazer a reflexão desta liturgia da missa do dia de Pentecostes, o domingo, dia de Pentecostes, não seguindo aquela linha de raciocínio que muitas vezes nós encontramos quando vamos nas redes sociais procurar uma homilia, uma reflexão sobre este dia na igreja. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é o contexto histórico da festa de Pentecostes para os judeus. Eu não vou entrar aqui no contexto histórico do que o Pentecostes, naquilo que foi a profecia dos antigos profetas a respeito desse dia. Então eu não vou lá no livro de Joel, eu não vou lá em Ezequiel, quando o Senhor diz que tiraria do peito do seu povo o coração de pedra, porque iria colocar um novo coração a partir de uma efusão do Espírito Santo. Eu também não vou entrar lá em Ezequiel 37, que também está na liturgia da vigília, aonde o Senhor sopra, por meio da profecia de Ezequiel, um vento impetuoso que dá vida a um exército de esqueletos que ali estavam. Eu quero partir do cenáculo. O cenáculo onde estava Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres, juntamente com os 12 apóstolos e algumas outras pessoas, formando assim uma quantidade, um número de pessoas, aproximadamente 120 pessoas. Diz assim São Lucas, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, ou seja, do monte da Ascensão do Senhor, eles voltaram a Jerusalém. A distância era pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram ao andar de cima, à sala de cima, onde costumavam ficar. Então a igreja já se acostumava, já estava acostumada, já fazia parte da rotina da igreja, subir ao cenáculo e se reunir. E se reunir com quem? Se reunir com o líder da igreja, com o Papa da igreja, com aquele que tinha e tem a primazia da cabeça, ou melhor, do colégio apostólico, como cabeça do colégio apostólico. Pedro. E também João, como também Tiago e André, juntamente com Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, e Simão o Zelota. Também e Judas, o filho de Tadeu. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração, conforme o Espírito Santo lhes dava a graça. E juntamente com eles, perseverando em oração, estavam algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Então, meus amados irmãos, estes irmãos que calculava mais ou menos 120 irmãos, estavam reunidos. E reunidos para quê? Para pedir aquele cujo Jesus havia prometido. Jesus disse: é de extrema importância para vós que eu vá para junto do Pai. Porque se eu não for, eu não enviarei o Paráclito, o defensor, o advogado. Então é de extrema importância para vós que eu vá. E por isso, a missa de hoje relata para nós o dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 11. Quando diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual lugar? No cenáculo que eu acabei de falar um pouco anteriormente. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania,
que encheu a casa onde eles se encontraram. Então, meus amados irmãos, são inúmeros os ícones, as imagens que a Sagrada Escritura, que os apóstolos, que os profetas, que o próprio Deus revelou para nós da pessoa do Espírito Santo. Aqui no dia de Pentecostes, nós podemos ver de maneira clara três, pelo menos, ou melhor, duas pelo menos, imagens do Espírito Santo. A primeira é que, de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania e encheu a casa aonde ele se encontrava. Então, veio do céu, veio de Deus, veio de Jesus, que prometeu enviar o Espírito Santo. E então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e repousaram sobre cada um deles. Então todos puderam contemplar, em primeiro lugar, de forma auditiva, um barulho de um vento impetuoso, e que era o Espírito Santo que enchia toda a casa. E depois, de forma visível, puderam contemplar como que línguas de fogo que se repartiam e recaía sobre eles. E a partir daí, meus amados irmãos, os apóstolos começaram, numa efusão do Espírito Santo, a falar em outras línguas. Aqui não é a glossolalia que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. O orar em língua ou cantar em língua. Mas aqui os apóstolos receberam a graça de falar outros idiomas, para que todos aqueles cuja graça de Deus havia atraído para aquele lugar pudessem escutá-los na sua própria língua. E Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e começa a falar, dizendo para aqueles homens: olha, o que vocês estão vendo aqui não é uma ação a partir da embriaguez do vinho, porque eles diziam que os apóstolos estavam ali bêbados. E Pedro dizia: é apenas 9 da manhã. Por qual motivo estaríamos bêbados? O que vocês estão vendo aqui é uma ação da graça de Deus. É se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. É se cumprindo o que foi realizado por Deus através de um anúncio, por meio da imagem, daquilo que foi a profecia de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. É o Espírito Santo trazendo vida, e vida nova, vida em abundância. Uma vida que, ao entrar em nós, gera a vida de Deus em nós. E por isso, na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo vem trazendo para nós qual é a ação, desse derramamento, dessa efusão do Espírito Santo na igreja primitiva, na igreja ali como que ainda bebezinha, acabando de nascer. É formar uma comunhão. Os carismas, meus amados irmãos, os dons do Espírito Santo é para unificar o corpo, é para dar ao corpo uma unidade. E veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E aqui não é simplesmente falar com os lábios, como por exemplo Jesus que censurou os fariseus, dizendo para ele: olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas é dizer que Jesus é Senhor, trazer a ação e o senhorio de Jesus para a sua vida em tudo aquilo que você for fazer. Ele diz: há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidades de atividades, mas um mesmo Deus realiza todas as coisas em todos.
E ele diz: a cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Tudo o que é feito por meio do Espírito Santo na igreja é para o bem comum da igreja, é para a unidade da igreja, é para a missão evangelizadora da igreja como sal e luz do mundo. Ele diz: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em outra carta sua, se eu não me engano, aos Efésios, ele diz: há um só batismo, uma só fé, uma só esperança e um só Deus. A efusão do Espírito Santo foi para fazer o parto, podemos assim dizer, da igreja que nasce. E nasce de quê? A partir do quê? Nasce do Espírito Santo e a partir do Espírito Santo. E é por isso que Jesus, quando ressuscitou, e logo assim que ressuscitou, mostra o evangelho de hoje, entrou aonde os apóstolos estavam reunidos, com as portas ainda fechadas, com medo dos judeus, e desejou-lhe a paz, dizendo: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado, confirmando, dizendo: sou eu de fato que ressuscitei, estou aqui para cumprir o que foi dito, o que eu disse. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E daí Jesus, para que a igreja seja formada a partir do Espírito Santo, Jesus dá a sua autoridade. Como disse domingo passado: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo o quê? Perdoai os pecados daqueles que creem. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. E é isso que vem enfatizar o evangelho de hoje, dizendo que é a partir da efusão do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes que a igreja nasce. E nasce com a autoridade de Cristo. Nasce tendo no seu núcleo central o senhorio de Jesus, sendo ensinado não somente pelo líder do colégio apostólico, o apóstolo Pedro, mas também ensinado com uma presença feminina, a presença de Nossa Senhora dentro da igreja, para dizer à igreja nascente: fazei tudo quanto ele vos disser. Digam: eis aqui os servos, as servas do Senhor. Foi isso que Maria em Pentecostes foi ensinar aos apóstolos. Foi isso que Maria em Pentecostes ensinou àquelas mulheres que provavelmente seriam aquelas e foram aquelas que seguiam Jesus na subida do Calvário. Por isso, meus amados irmãos, é necessário nós crermos que o Pentecostes vai além do cumprimento, eu digo assim somente no contexto histórico, das profecias que foram feitas no Antigo Testamento, mas é o nascer da igreja numa vida plena, a vida do Espírito Santo. Por isso, peçamos ao Senhor, por meio da liturgia deste domingo, a graça de sermos de novo cheios do Espírito Santo, de recebermos mais uma vez uma efusão do Espírito Santo, como os apóstolos receberam contínuas efusões do Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Depois vem Pentecostes mais uma vez. Depois os apóstolos em outras missões são novamente cheios do Espírito Santo. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos cheios do Espírito Santo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus te faça muito, muito cheio da sua graça e dos seus dons carismáticos.
Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse conteúdo e vamos fazer esse canal crescer para anunciar Jesus e a sua igreja. Fica na paz. Deus abençoe.